paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Otoniel de Teresina, Piauí. É com muita alegria que retornamos para dar continuidade ao nosso estudo e leitura do Novo Testamento. Quero desde já agradecer a oportunidade que a nós foi dada para participar desse maravilhoso projeto, que tenho certeza está sendo uma bênção para todos aqueles a qual estão ouvindo. Chegamos agora ao capítulo 9 do Evangelho de João. No capítulo 8, vimos aquela situação em que os fariseus levam até Jesus aquela mulher pega em adultério, na intenção de envergonhar o mestre. Só que o que acontece é o contrário. Jesus sabiamente reverte a situação e quem sai envergonhado dali são os fariseus. No capítulo 9, logo no início, vemos a realização de mais um milagre por Jesus. Só que esse milagre foi mais um motivo de discussão para as pessoas que o viram e também dos fariseus. Por quê? O que aconteceu? Jesus, caminhando com seus discípulos, encontra um homem cego de nascença. E os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou para que ele esteja nesse estado? Ele ou seus pais? Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram. Ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Jesus viu o homem, então os discípulos perguntaram a respeito dele. O interesse de Jesus animou o deles, mas de um ponto de vista diferente. Para os discípulos, o cego fornecia ocasião para especulação teológica. Para Jesus, ele era um ser humano. E ainda hoje, Jesus olha para mim e para você dessa forma. Ele não procura em nós os defeitos que nos levaram a chegar em determinada situação. Mas ele olha para mim e para você com amor e com misericórdia e nos dá a oportunidade que a glória de Deus venha a ser manifestada na nossa vida e que a nossa vida venha testificar o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Jesus desfez o pensamento de qualquer pecado especial por parte do homem ou de seus parentes e sugeriu examinar o assunto de um lado inteiramente diferente. Deus permitir aquela condição para a demonstração da sua glória, quando o seu poder operasse nesse caso. Em relação ao tempo para o trabalho estava curto, Jesus estava se referindo ao seu tempo ainda aqui na terra, ao lado dos discípulos. O mestre estava ligando assim os discípulos. O trabalho era deles como também seu, ainda que fizesse sozinho. Jesus repetiu agora a majestosa declaração do capítulo 8, versículo 12 de João, como se aplicando a verdade ao milagre que acabara de realizar. Não era necessário ungir os olhos do cego com o lodo para efetuar a cura, mas serviu para pôr a fé do homem a uma prova severa de obediência. Lembra de Naamã? Quando foi procurar o profeta poderia muito bem dar uma palavra, dar uma ordem e a pele de Naamã ficar limpa. Mas não, da mesma maneira, ele mandou o homem banhar-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, colocando ali a sua fé e obediência em prova. E somente depois dele concluir o 7º mergulho foi que ele recebeu o milagre. Às vezes, na minha e na sua vida, nos falta isso para alcançarmos o que tanto queremos. Pedimos, rogamos ao Senhor, mas não fazemos a nossa parte, não obedecemos o que Deus nos orienta a fazer. Somente através da obediência nós poderemos alcançar o tão desejado milagre para a minha e para a sua vida. Logo depois que Jesus cospe no chão, faz lodo e passa nos olhos daquele homem, manda ele se lavar no tanque de Siloé. Só que, quando o homem chega até o tanque e lava os seus olhos, a sua visão é restaurada. E o que acontece agora são que as pessoas que o conheciam ficaram admirados, pois vizinhos e curiosos ajuntaram-se em volta daquele homem curado. Aquele que, assentado, pedia esmolas e todos viam todo dia naquela situação. Só que agora estava completamente diferente. Parecia algo tão diferente que criou um problema de identificação. Quem era ele? Sua própria afirmação de identidade provocou discussão.
A pergunta seguinte, bastante natural, referiu-se à questão da cura. Restituindo a qualquer tentação de estender a história, o ex-cego repetia fielmente o que tinha acontecido. A terceira pergunta foi igualmente inevitável. Quem ungiu teus olhos e lhe deu ordem para lavá-los? A esta altura, nenhuma resposta poderia ser dada. Até mesmo porque, a essa altura, o homem não sabia quem o tinha curado. Ele apenas obedeceu o que lhe mandara fazer. O grupo que estava interrogando aquele homem decidiu que tinha uma obrigação, isto é, levar o homem aos fariseus por causa da extraordinária natureza do que tinha acontecido. Além disso, a cura fora efetuada no sábado. Novamente, o homem foi solicitado a contar o milagre. Dessa vez, ele foi mais conciso, talvez indicando que estava perdendo a paciência por ser interrogado tantas vezes. A história criou divisão entre os líderes religiosos que, sem dúvida, estavam informalmente reunidos. Em João, este elemento é predominante, especialmente essa divisão tantas vezes notada entre a fé e a incredulidade. Um grupo não via nada além do fato de que o sábado fora violado. Outro achava difícil que um pecador pudesse realizar tal coisas, mas suas vozes não prevaleceram. Ainda outra vez, para desviar a atenção de sua própria perplexidade, os fariseus começaram a interrogar o homem novamente, o que ele pensava a respeito do seu benfeitor. Ele demonstrou mais discernimento do que os próprios judeus, os próprios líderes religiosos. É claro que seu amigo não podia ser menos que um profeta. Verdadeiramente, ele era um profeta poderoso em feitos e também em palavras. Aqui foram mencionados judeus em lugar de fariseus, provavelmente não para identificar um grupo diferente, mas para enfatizar sua posição oficial e sua hostilidade para com Jesus. Estes homens achavam que Deus não permitiria um milagre no sábado, portanto devia haver algo errado na história daquele homem. Eles então acharam que seria sábio interrogar seus pais. Os pais foram positivos em dois aspectos. Ele é nosso filho, ele era cego. Eles também concordavam que agora ele era capaz de ver, coisa que os próprios judeus declaravam, mas recusavam-se ir além disso, embora talvez soubesse como o milagre e quem realizou o milagre. O medo fazia que eles colocassem toda a responsabilidade sobre o filho. Parece que era do conhecimento geral que os judeus tinham decidido antes dessa ocasião excomungar qualquer pessoa que reconhecesse Jesus como Cristo, isto é, o Messias prometido. O homem que recuperara a visão foi novamente convocado para mais um interrogatório. Isto é, diga-nos a verdade. Mas suas palavras iniciais revelavam que não estava realizando uma investigação. Suas mentes já estavam irrevogavelmente decididas. Esperava encontrar uma brecha no testemunho daquele homem para usar em seus argumentos. Incapazes de contestar o milagre, insistiram em considerar Jesus um pecador, em vez de entregar-se a um debate. Antes, eles tinham se oposto à acusação de pecado com sua própria opinião de que Jesus era um profeta. O homem curado procurou terreno seguro, suas próprias experiências. Aquele podia dizer: eu sei, eu era cego e agora posso ver. Outros podiam testificar dele essas coisas, pais, vizinhos, amigos, mas a declaração que saíra dos seus lábios era muito mais significativa. A afirmação que os judeus faziam de ter conhecimento era bombástica. A confissão desse homem tinha um peso de verdade simples que o apoiava. De maneira doentia, os judeus retomavam a questionar de que modo o milagre fora realizado. Sentindo que o propósito do interrogatório não era o conhecimento dos fatos, o homem ficou impaciente.
porque queria mais uma vez, que fosse declarado o que havia acontecido. Completamente aborrecido, ele começou a dar as suas alfinetadas. Aqueles homens, agora apanhados na armadilha de suas próprias interrogações, partem para o campo da calúnia e usam o estado anterior daquele homem, pois para eles ele fora nascido todo em pecado, pela sua cegueira, e não tinha capacidade de ensiná-lo. Quando o expulsaram, não o expulsaram formalmente, mas apenas o expulsaram de sua presença, o que poderia levar mais tarde à exclusão da sinagoga. O homem não confessou que Jesus era o Cristo, mas simplesmente que ele vinha de Deus. Jesus, que tinha primeiro visto o homem na sua condição de cego, depois o curou, agora o encontrou novamente. Mas esse encontro não foi com o fim de se consolarem mutuamente. Jesus diz: Crês tu no Filho de Deus? A pergunta entrou no coração aberto do homem, pronto para crer. Ele simplesmente pediu a identificação desse alguém enviado por Deus. Foi o momento da autorrevelação, tal como no caso da mulher samaritana, lembra? Dessa vez, o uso da palavra Senhor pelo homem foi certamente mais significativo. Ele pensava em seu benfeitor como alguém que adorava a Deus, mas agora, o conhecendo de verdade, ele estava pronto para adorá-lo. Era muito mais do que uma deferência para um grande homem, era adoração religiosa. O episódio não terminou sem notar a divisão feita por Jesus, pois alguém agora viu a luz do dia e depois viu a luz da vida. Outros que supostamente tinham muito mais conhecimento das coisas espirituais, aqui no caso, os fariseus, eram contudo cegos. O seu contato com Cristo selou sua cegueira, pois eles eram arrogantes, pois a sua sabedoria não incluía a fé no Filho de Deus. Significava a confissão de cegueira devida ao pecado de fecharem seus olhos para aquele que era a luz do mundo. E assim chegamos ao final do capítulo 9 do Evangelho de João. Mas não poderíamos concluir sem dizer que, ainda hoje, existem muitos como esses fariseus, que conhecem a palavra, mas estão completamente cegos para o que é de Deus. Mas eu me alegro de ser uma igreja aonde os nossos olhos espirituais estão abertos e estamos prontos para obedecer os mandamentos de Cristo para a nossa vida. E eu não poderia encerrar a minha participação sem dizer que, diante de tudo que vimos, que Jesus operou, os milagres que ele realizou, podemos concluir que nada é impossível para Deus. O problema que você está enfrentando, a causa que está te afligindo, entrega nas mãos daquele que pode fazer o impossível, e você vai ver a grandeza de Deus acontecer na tua vida. O sobrenatural de Deus vai te envolver e a vitória vai chegar para você. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Amém.